8 horas, está na hora de estudar a palavra de Deus e louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia. Então, nós saudamos todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Amados, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, iniciando esse trabalho, mesmo sabendo que já encontramos os irmãos buscando a Deus, né? É uma bênção muito grande estarmos na casa do Senhor, né? E chegar aqui e encontrar o povo de Deus na presença do Senhor, clamando pelo Senhor, né? Ó Deus amado, te agradecemos por este momento em que começamos nosso estudo bíblico. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Olha para nós esta noite com teu olhar de misericórdia, de graça e de bondade. Abençoa-nos, Senhor, em tudo, absolutamente tudo que temos que fazer, que tu possas falar ao nosso coração, à nossa vida. Dá-nos, Senhor, um momento de alegria em tua presença, de conhecimento e de profunda felicidade. Fala ao meu coração, fala ao coração do meu irmão e abençoa-nos, Senhor, em tudo, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Né? Nós te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É com alegria que estamos esta noite aqui com todos os irmãos que já estão presentes, aqueles que vão chegar e aqueles que ainda não têm condições de vir à casa do Senhor, né? Que estão em suas casas, e vamos orar para que o Senhor vos abençoe, de tal forma que vocês possam, sim, compartilhar conosco, num futuro não tão distante, a alegria de estar na casa do Senhor. Amém? Vamos então agora, queridos irmãos, ao nosso estudo. Nós estamos em Êxodo, estamos no início, estamos aprofundando aquilo que na leitura bíblica diária nós já estamos estudando e, se for possível, trazer só um pouquinho d'água, né? Obrigado, Joelzinho. Vamos lá. E nós estamos aprofundando, e esse primeiro momento é um momento muito especial. Ele trabalha com Moisés, né? Ele trabalha com um servo de Deus, e é um momento diferenciado, muito diferenciado. E nós vimos muitos elementos históricos, culturais, que estão por trás de tudo que aqui está. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos em um ponto que, biblicamente, ele é um pouco obscuro. Você tem informações, sim, preciosas na palavra de Deus sobre esse momento, mas elas são parcas, são pequenas, e aí você tem que recorrer, sim, a escritores, historiógrafos, que é justamente a primeira fase da vida de Moisés, que são os primeiros 40 anos. Então, quando você pega Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, você tem exatamente aqui 40 anos de vida de Moisés. E quando você pega do versículo 11, obrigado, meu filho, do versículo 11 até o versículo 25, você tem exatamente mais 40 anos da vida de Moisés. Então, veja que interessante, em Êxodo, capítulo 2, você tem 80 anos de história. 80 anos de história, tá? Em Êxodo, capítulo 2, você tem exatamente 80 anos de história. Do versículo 1 até o versículo 10, 40 anos de história. E do versículo 11 até o versículo 25, mais 40 anos de história. Significa que quando, no capítulo 3, Deus chama Moisés para conversar com ele, Moisés tem exatamente 80 anos de existência.
80 aninhos de existência. Onde está isso? Bem, para que possamos ler e entender os 40 primeiros anos da vida de Moisés, eu preciso que você vá ao texto de Atos capítulo 7. São 2 textos na Bíblia que nos fazem entender profundamente, irmãos, todos os fatos do Velho Testamento. Eles lançam luz no Velho Testamento de forma muito grande. É Atos capítulo 7 e Hebreus capítulo 11. Tá? São, na verdade, 5 textos do Novo Testamento que lançam muita luz, mas esses 2 são fundamentais, tanto Atos quanto Hebreus. Achamos Atos capítulo 7, direitinho? Ok? Então vamos lá. Eu quero que os irmãos, por gentileza, acompanhem a leitura a partir do versículo 18, que diz assim: até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a rejeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Já pensaram num texto desse? Já refletiram sobre um texto desse? O sofrimento foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que parte da população israelita, no momento exato de perseguição a filhos e etc., não tentava esconder, como a mãe de Moisés tentou esconder. Não, olha, tem que morrer, morra, e horrível, horrível. Nós ainda vamos, obviamente, voltar no final de todo o Velho Testamento a Atos capítulo 7, tá? E Hebreus capítulo 11, porque lançam muita luz. E aí diz a palavra do Senhor, versículo 20: e por esse tempo de desesperança, tempo de desespero, tempo que ninguém praticamente mais acreditava em nada, clamavam ao Senhor, mas ao mesmo tempo a desesperança se instalava no coração, de tal forma que a maioria deles nem conseguia proteger os filhos, e os que tinham que proteger os filhos tentavam fazer o maior tipo de milagre possível, né? Então foi esse tempo, versículo 20, que nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, ou seja, escolhido por Deus, né? Era homem que atraía a Deus, né? Olha que lindo. E por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, ou seja, escondido. Conseguiram esconder Moisés por 3 meses. Depois de 3 meses não tinha mais como esconder. Aí foi exatamente o período em que Joquebede faz uma pequena arca, tá? De juncos e betuma, toda aquela arca, e bota Moisés no Nilo. E versículo 21, quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como próprio filho. Versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Guarde isso. Educado em toda a ciência do Egito e poderoso. Ele não era qualquer um, não. Ele era poderoso em palavras e obras. Versículo 23 de Atos 7. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, quando ele tem 40 anos, ele sai e vai dar uma olhada no que está acontecendo. E aí vem o texto que esta noite vamos trabalhar. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés, isso aqui não está na palavra de Deus, isso aqui quem nos está dando é exatamente Estevão,
né, pelo Espírito Santo. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam o que o texto está dizendo através de Estevão. O texto sagrado está dizendo que Moisés, quando desce, depois de ter toda a sabedoria egípcia, depois de ter todo o conhecimento, quando ele desce para ver os seus irmãos, ele desce no firme propósito de talvez começar a organizar um levante, de talvez começar a organizar entre todos a revolução que retiraria todos ali do Egito. Ele era simplesmente, nesse momento da vida, alguém com conhecimento extraordinário, poderoso e literalmente carismático. E o que o texto aqui está dizendo para nós é que Moisés, quando desce para ver seus irmãos, a intenção de Moisés, que é isso que o texto está dizendo, era a intenção de começar a conversar talvez com líderes, da liderança começar a conversar com todo o povo, levantar o povo para ele libertar o povo. E por que Moisés cria nisso? Aí Estevão não diz. Estevão diz de forma clara que Moisés cuidava que o povo entenderia que Deus os queria salvar naquele momento por intermédio dele. É isso que o versículo 25 fala. E o que acontece? Acontece tudo errado. Acontece que ele mata o egípcio e, óbvio, esconde o corpo. Depois de esconder o corpo, ele volta no outro dia e, segundo a palavra de Deus, lá em Êxodo, ele simplesmente vê dois judeus brigando, hebreus brigando, ele quer intervir como árbitro, e aí um deles olha para a cara dele e diz: quem te botou como alguma coisa sobre nós, meu amigo? Aí Moisés já começou a pisar para trás. Vai fazer comigo o que fez com o egípcio ontem? Aí Moisés viu que o povo não entendeu a ação dele. Moisés viu que o povo não compreendeu a atitude dele. Moisés viu que o povo não tinha discernimento nenhum de tudo que ele estava fazendo naquele momento histórico. E ele simplesmente resolve fugir. E foge porque Faraó agora deseja matá-lo. E olha o versículo 25, ele termina dizendo que eles, os irmãos de Moisés, não compreenderam. E no dia seguinte, aproximou-se uns que brigavam e procurou, reduzindo-os a paz. E aí dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estáis um a ofender o outro? Mas o que agredia ao próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz entre nós? Acaso queres matar-me, como fizestes ontem ao egípcio? E a estas palavras Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. E aí vem o versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então, à luz de Atos capítulo 7, retorne comigo para Êxodo capítulo 2. E você verá que, então, o próprio homem de Deus, Estevão, ele pega Êxodo capítulo 2 e ele diz: olha, de forma clara e direta, do versículo 1 ao 10, 40 anos. Do versículo 11 até o 25, mais 40 anos. Significando que o fato descrito em Êxodo capítulo 3, exatamente aos 80 anos de idade. E o que eu acho interessante é exatamente esta visão que muitos de nós não têm.
a visão de que simplesmente Moisés, ele tinha o entendimento histórico de quem ele era, por que ele estava ali e qual era a função dele. Ele acreditava literalmente nisso. Alguns autores dizem que Moisés fica com a sua mãe até 5, 6 anos. Outros dizem que ele fica com sua mãe até 4, 5 anos, né? E outros dizem que até 7 anos. O que nós sabemos é o seguinte: a mãe de Moisés teve tempo suficiente para, graças a Deus, colocar no coração de Moisés um grande aspecto de fé. E uma fé muito robusta, extremamente robusta. Porque não há descrição nenhuma de Moisés, depois que passou a viver no palácio real, ele simplesmente tendo algum acesso à sua mãe, algum acesso aos seus irmãos hebreus e algum acesso a qualquer forma de fé. E o que é interessante isso é que há algo que a ciência sempre provou: aquilo que você consegue colocar no coração do seu filho até 7, 10 anos, dificilmente é destruído depois. Dificilmente é destruído depois. Daí simplesmente a palavra do Senhor dizer: ensina a criança, ensina no caminho que deve andar. E Moisés é a maior prova disso. Porque se ele fica com sua mãe até 7, 8 anos, sua mãe conseguiu colocar no coração dele elementos de fé de tal forma que Moisés, quando cresce, faz contas, e à luz dessas contas, Moisés simplesmente acredita que ele era aquele que Deus usaria para libertar o povo. E que infelizmente os seus irmãos não estavam entendendo o momento histórico. E aí, por não entenderem o momento histórico e não entenderem quem ele era, à luz de Atos e o que lemos, simplesmente ele teve que fugir. E eu paro e penso exatamente nesse primeiro ponto da vida de Moisés. 40 anos. 40 primeiros anos. É óbvio que nós temos a narrativa da palavra de Deus, e isso está, obviamente, lá no querido capítulo 2, aí começa o capítulo 2 com o nascimento dele, começa, como vimos até na querida semana passada, a filha de Faraó vindo e se banhando e encontrando aquele menino e achando graça, né? Algo maravilhoso, e querendo adotá-lo. E aí a irmã de Moisés: olha, eu posso chamar alguém para cuidar, e chama a própria mãe. E obviamente o versículo 10 termina dizendo assim: sendo o menino já grande. Aí dá de tudo. Tem gente que diz que ele ficou com a mãe com sua própria mãe até 3 anos, outros até 5 anos, outros até 7 anos, e outros intérpretes dizem que ele ficou até 10 anos. Mas Joquebede fez um trabalho de primeira. Joquebede fez um trabalho de primeira. Eu não sei, literalmente, se Joquebede olhava para o filho dela e todo dia dizia: olha, você vai lá para a casa de Faraó, para o palácio, e você vai ser o novo Faraó, e você vai nos libertar. Você vai nos libertar, você vai nos libertar. Eu não sei se ela falava isso para o filho, mas isso entrou no coração do filho. E isso entrou na vida do filho. O filho tinha isso na cabeça. Tanto é que Estevão disse que ele acreditava totalmente aos 40 anos que ele ia simplesmente libertar o povo. Agora, o que eu acho interessante obviamente, um ponto que a gente quase não pensa, né? E daí de novo a insistência de tentar fazer os irmãos adquirirem bons livros. Olha que interessante.
Esse aqui foi um dos livros que eu falei para os irmãos, né? Ou seja, aquela coleção Heróis da Fé. E olha que interessante, o pastor Swindoll, ele entra em detalhes que são tão bonitos e que merecem da gente, né, uma análise. Acompanhem rapidamente a leitura desse ponto, só para os irmãos terem uma noção. Olha que interessante. A mãe entregando o filho para a rainha. Você pode imaginar isso? Você criar seu filho e aos 7 anos ter que entregar para outra mulher e saber que essa outra não serve a Deus. Eu acho muito bonito quando o pastor Swindoll diz assim: Joquebede, a mãe de Moisés, estava praticamente certa de que nunca mais veria seu filho, seu menino. Afinal de contas, que razão alegaria para justificar alguma visita ao menino? Era apenas a sua ama, uma escrava, um membro de uma raça desprezada, rejeitada e escravizada. Contudo, quando veio a ordem real, ela o preparou, lavou pela última vez e tocou em suas orelhinhas pela última vez e ternamente penteou o seu cabelo, vestindo-lhe a melhor túnica. Como todos os meninos, Moisés agora deveria sair de casa e ir literalmente para um novo lar. O coração da mãe deve ter sofrido amargamente ao permitir que o filho entrasse no mundo desconhecido, para além do portão do palácio. A pequena família deve ter se sentido igualmente muito solitária depois que os últimos beijos foram trocados, as últimas instruções dadas e a última oração oferecida. Que multidão de pensamentos ternos, especulações curiosas e saudades devem ter seguido o menino querido daquele lar hebreu, enquanto a mãe o levava à filha de Faraó para tornar-se filho dela. Gente, só alguém com uma sensibilidade elevadíssima escreveria isso, né? Escreveria isso. Está na hora da gente, sim, ler a palavra de Deus, refletir, mas abrir bons livros, excelentes autores. Inclusive, Verinha, essa semana, conseguiu achar todos os livros dessa coleção num preço especial. E, ao final do culto, eu vou colocar em todos os grupos da nossa igreja. E isso é Moisés. Você não tem dimensão o que esse homem escreve sobre Jesus, sobre Jó, sobre Esther. Mas bem, voltando para cá, né? Traz tanta luz, né? Tanta luz, tanto fato interessante. Deus abençoou tanta gente no meio da gente, e a gente tem que se sentir honrado e grato e feliz, né? Agora tudo bem, passando esse momento difícil, lá foi esse menino, e a Bíblia diz que a filha de Faraó o recebe como filho. E Atos diz que este homem aqui chega aos 40 anos, poderoso em obras, poderoso em palavras e com toda a sabedoria dos egípcios. Toda a sabedoria dos egípcios. Nós vamos mostrar agora alguns slides. Eu peço que você acompanhe os slides, eles são muito importantes para a gente entender esse ponto agora, tá bom? Davi, meu filho, muito obrigado. Aqui está aquela conta. Não, pastor, conta não. Não, a última vez que eu faço conta, tá? Hoje é a primeira e última vez, ok? Vamos lá, só relembrando. No livro de 1 Reis, está faltando um ali na frente, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz
que o templo começou a ser erguido exatamente no 4º ano do reinado de Salomão. Salomão começa a reinar em 970. Então o reino, 970 começa, 4 anos, 966. E 480 anos depois é que sai do Egito o povo de Israel, guiado por nosso querido e amado Moisés. Então, o êxodo ocorreu em 1446 antes de Cristo. Tudo bem, essa conta já foi feita, tudo certinho. Agora vamos para o próximo slide. Se o êxodo foi realizado em 1446, isso dá exatamente na 8ª dinastia. Os meninos vão me ajudar e eles vão ampliar cada parte da dinastia, sabendo que a parte marrom é uma mulher, a parte azul é um homem e a parte vermelha era a amante do rei, né? Porque se a esposa não dava filho para o rei, Faraó, a amante ajudava. E aí vinha um novo Faraó. Olha que interessante. É possível, né? Então vamos para a primeira parte, aumenta mais ainda, isso. De 1500 a 1525, começa a 18ª dinastia com Amose. Olha o nome que interessante, Amose, tá bom? E óbvio que Amose era casado com sua irmã, Amose alguma coisa maravilhosa, né? Netfarat, né? Ou coisa assim. E geram 2 filhos, tá? Aí aumenta um pouco mais para eu poder ver, por gentileza. Aumentar, meu amor. Isso. A parte de preto é mulher. Nasceu primeira filha, Meritamum, e nasceu aquele que ficaria no lugar de Amose. Amose provavelmente foi o rei que escravizou os queridos judeus, porque ele deve ser o rei que não conhecia o Senhor, tá? E aí vem Amenhotep primeiro. Amenhotep primeiro, filho do casal e que seria a continuação da dinastia. Aí Amenhotep, junto com sua irmã, porque eles se casavam em família, tá? Para garantir o sangue real, Amenhotep, junto com sua esposa, gerou Amose, né? E gerou Tutmés I. Tutmés também pode ser chamado de Tutmoses. E aí, Amose, a segunda, né? E Tutmeses só conseguiram gerar uma menina chamada Hatshepsut. E essa menina, ela não podia assumir o trono porque era mulher. E óbvio que Tutmeses, já que sua esposa não lhe dava homem, teve que se deitar com uma amante. A amante é sempre de vermelho. E aí gerou Tutmeses II. E aí, no lugar de Tutmeses I, ficou Tutmeses II, tá? E sua irmã, meia-irmã, porque ela tinha o sangue real completo, o Tutmeses II só tinha metade do sangue real, porque o resto era da amante. E aí, os dois se casaram, os 2 irmãos, e aí os 2 irmãos geraram uma menina. Oh, meu Deus do céu! E aí essa menina não podia assumir o trono, aí é óbvio que ele teve que se deitar com a amante, e aí gerou Tutmoses III. E aí quando Tutmoses II morreu, veio o terceiro da dinastia, e a irmã dele não deu filho nenhum, e aí obviamente Tutmoses III, com a amante, gerou Amenhotep II. Segundo alguns historiadores, Tutmoses III é que poderia ser o faraó da época da saída, por causa do tempo dele, que ele foi o faraó entre 1400 e pouquinho a 1479, 1476, 46, daria aí.
Agora, por que eu quero estes nomes, ok? Vamos lá, Davi, por gentileza, o próximo slide. É muito interessante cada um desses nomes, concentra na parte azul e amplia, por gentileza, a parte azul. É muito interessante esses nomes, porque o nome de Moisés não vem à toa. O nome de Moisés não vem à toa. Olha, tenta abrir mais um pouquinho, Davi. Olha os nomes de cada um deles. Abaixa um pouco, ok? Isso, filhão. A Moses, a Menófis, aí Tutimés ou Tutimoses, primeiro. Depois vem a Hatshepsut, que ficou governando um tempo no lugar do irmão. Depois Tutmeses II. Depois Tutmeses ou Tutmoses III. Depois Tutmés ou Tutmoses IV. Aí vem Amenófis, Amenon e etc. Ok? Pode agora voltar para mim, por gentileza. Veja que o nome Moisés, ele não é à toa. Você está me entendendo? O nome Moisés não é à toa. Agora, o que os grandes intérpretes da palavra de Deus criticam no sentido positivo, foi porque este foi o único que tinha metade de um nome de um rei. Qual foi o problema que aconteceu aqui? Tutmoses, Amenoses, Tutmoses II, Tutmoses III, Amenoses I, Amenoses, porque ele é o único que não tem nem Tut nem A. Porque é só Moses. Porque Hebreus diz que ele tomou uma posição muito difícil na vida. Ele mesmo sendo filho da filha de Faraó, ele não quis o trono. Ele não quis o trono. Abra em Hebreus capítulo 11. Abra em Hebreus capítulo 11. Olha que texto interessantíssimo e como Deus nos traz luz. Luz, luz, luz. Em Hebreus capítulo 11, que fala pela fé, versículo 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito. O que significa homem feito? Poderoso em obras e poderoso em palavras. Homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Você sabe o que significa juntar Atos 7, 26 em diante, com Hebreus 11, 24 em diante? Significa exatamente o seguinte: volte para Êxodo e vamos ver o que poucos conseguem ver aqui. Significa que quando Moisés, segundo Êxodo, capítulo 2, versículo 11, quando Moisés desceu para ver seus irmãos, uma briga muito séria já tinha acontecido dentro do palácio. Algo muito estranho já tinha ocorrido lá dentro. Esse menino, de alguma forma, desgosta completamente sua mãe. E esse menino não recebe o agnome dos grandes reis egípcios. Porque o que significa Tutmoses I, Tutmoses II, Tutmoses III ou IV? Moses, pertencente a, retirado por. Tut, o deus egípcio. Então, aquele que foi retirado pelo deus egípcio para ser servo e seu representante. Agmoses,
não me lembro agora muito por certo, mas significa também retirado por, protegido por, aí vem o Deus. Eu me esqueci agora o nome do Deus, me perdoe. Mas isso é fácil. Na internet, 2 segundos você vê isso. E o nome Moses, muitos criticam, porque cadê o agnome? Cadê o primeiro nome? Cadê o prenome? Cadê quem era o Deus que protegia esse menino? Para que ele pudesse assumir o trono. Porque Moses, em egípcio, era um nome dado somente àquele que iria assumir o trono. Agora vamos esperar ele crescer para saber qual é o Deus egípcio que ele vai seguir, que vai protegê-lo. Daí, esse menino só fica com Moses. Cadê o Deus egípcio na vida dele? Cadê aquele que iria direcioná-lo ao trono? Amados irmãos, pela fé, Moisés não assumiu o Deus egípcio que tinha que assumir para ir ao trono. Ao contrário, ele desce para ver seus irmãos. E ele tem a certeza de que ele é o homem certo, na hora certa, no momento certo para libertar os seus irmãos. E o problema é, seus irmãos não veem nele o homem certo. E ele agora tem que fugir. Porque já teve uma encrenca dentro de casa. E o faraó agora está procurando para matá-lo. Porque quem mata um oficial egípcio está cometendo crime de alta traição. Para você ter uma ideia, no Brasil nós não temos pena de morte. Então o indivíduo que chega no outro e dá 10 tiros, ele não pode ser morto. Como é em alguns estados fora do Brasil. Mas, durante guerra deflagrada, se eu indo para a guerra, eu me alio ao meu inimigo, e depois volto para o Brasil, eu sou morto. Aí é possível a morte. Então, se hoje já se pensa assim, e na época de Moisés, você entendeu a gravidade dele ter matado um oficial egípcio? E no outro dia todo mundo sabia, ele saiu, ele sumiu. Ele sabia que ia ser morto. Agora escute, olha que interessante. Olhando para a palavra de Deus, porque Moisés acreditava que aos 40 anos, ele já estava no ponto de ser o grande libertador, como diz o nosso querido Estevão, por causa da educação egípcia. Irmãos, a gente admira a educação dos gregos, né? A gente admira a educação dos romanos. A gente diz que o mundo gira em torno do pensamento grego. Mas os gregos e os romanos devem aos egípcios, onde a ciência e o conhecimento nasceu. Olha que interessante o próximo slide, por gentileza, o próximo slide. O outro filho. Esse é um historiador muito importante no mundo da educação. Quem fez o curso superior de educação deve ter lido muita coisa sobre Nana Corda. Esse é um dos homens mais importantes em história de educação. E ele falando do Egito, inclusive eu enviei um vídeo anterior ao culto para todos os grupos da igreja. Assista em casa esse vídeo, tá bom? Olha que interessante, ele disse que a educação egípcia sempre foi a melhor de todos os tempos. Os egípcios, para sobreviverem, desenvolveram a matemática como nunca. A geometria, então, até hoje ninguém sabe como eles fizeram de forma correta as pirâmides.
Medicina eram fantásticos. A astronomia, eles tinham que ter o controle das cheias do Nilo. E daí todas as fases da lua, até para sobreviver. Ciências, então, meu Deus do céu. Religião egípcia, uma das mais férteis, segundo este homem. E quem era destinado ao trono, além de dominar tudo isso, ainda tinha que dominar a retórica. Ele tinha que ser muito bom no falar, no se manifestar, no se pronunciar, porque um faraó tinha que se comunicar muito bem, até por causa do comando. Você sabe o que é Joquebede perder seu filho, para o seu filho aprender tudo isso, que era a ciência mais avançada da época? E o pior, a gente está falando de gente que escrevia da seguinte forma. Olha o próximo quadro. Olha que fantástico. Está vendo ali a escrita? Você consegue ler a primeira parte lá em cima? Davi, por gentileza, só a primeira parte lá em cima. O primeiro parágrafo lá em cima. Sobe, isso. Lá em cima. Isso. Você consegue ler só o que está em cima da cabeça da figura ali? Você consegue ler? Eu vou traduzir para você, meu irmão. Vai demorar muito tempo para aprendermos. E do lado está escrito, eu também não sei. Ok? Volte, Davi, por gentileza. Irmão, você já imaginou Moisés aprendendo isso? Próximo slide. Sabe quando? Quando você visitar o Egito, Deus vai te dar condições. Não pense que você vai morrer na pandemia, não. Você vai visitar o Egito, você vai ver tudo isso. Presta atenção. Você vai encontrar isso em tudo que é canto. Porque os grandes faraós faziam eles queriam escrever seu nome na história e eles botavam tudo sobre eles. Nós demoramos 18 séculos para traduzir isso. 18 séculos. Só no ano de 1700 e alguma coisa, no vídeo que vai terminar o estudo, nós vamos ver direitinho. 2 homens, um francês e um outro, é que conseguiram traduzir. O próximo slide, Davi. E olha que ainda tem problemas, tá? Amplia um pouquinho, meu filho. Aí depois que eles traduziram, aí eles conseguiram ver que aquela águia que estava no começo, lá na cabeça do indivíduo, é o A, o outro é o B, depois o B, o C, o D, o E. E olha que ainda tem divergência. Se você trouxer um pouco mais para o canto, o B da segunda época de tradução já é diferente. Olha lá, o bracinho, o A é a ave e o bracinho. Aí do outro lado, da antiga tradução, o bracinho é B. Uma confusão maravilhosa. Só que isso aqui nós só conseguimos chegar a traduzir quando? Exatamente, irmãos. 1700 e pouquinho. 1700 e pouquinho. Voltando. Deve ter sido fácil para Moisés, não deve ter sido? Não deve ter sido? Você já imaginou o que é você sair de um casebre e estar agora num palácio? Você ter tudo do seu lado, você ter toda a comida, ter toda a ciência. E Moisés não era brincadeira, não. Moisés era poderoso em obras e palavras. Poderoso, ele conhecia, ele falava, ele se expressava, ele dominava a ciência egípcia. Ele seria um dos faraós mais fantásticos de todos os tempos. Talvez nem Tutmés III e Ramsés, segundo os 2 maiores faraós de todos os tempos, fossem como Moisés. Agora escute, olha que interessante. Ó que interessante. De novo, ó como é importante a gente ler um pouquinho. Olha que lindo isso aqui. Deixa eu mostrar um comentário que está aqui bem rapidinho para os irmãos. Olha que interessante. Vou ler aqui.
Moisés começou a aprender o idioma egípcio em sua infância. E com certeza também estudou ciências, medicina, astronomia, química, física, biologia, filosofia, direito e matemática. Com toda certeza, ganhou o certificado egípcio, estudando nas melhores universidades, entre aspas, da época. Olha o que era o entendimento na época de Moisés. O estudo na época de Moisés era no Templo do Sol, por alguns cientistas e historiadores chamado de Oxford do mundo antigo. No Templo do Sol, começava com a matéria mais simples deles, que eram os hieróglifos. Você se lembra o que são os hieróglifos? A linguagem egípcia. E alguns disseram que essa linguagem é a mais difícil já escrita, porque ela não emprega caracteres, mas pictogramas, ou seja, símbolos representando caracteres. E agora escute. Quando o texto diz que Moisés era homem poderoso em obras e palavras, ele implica a capacidade de atrair as massas. Significa que ele não só possuía intelecto, como também carisma. Falava com facilidade, suas atitudes comprovavam suas palavras, tinha conhecimento e coragem, e acima de tudo, heroísmo. Moisés estava preparado para o trono. Ele era o orgulho do Egito. E esse autor aqui ainda diz algo interessante. Quando Moisés chegou aos 30 anos, historiadores extrabíblicos, e aí ele traz aqui os historiadores, nos contam que ele já havia comandado o exército egípcio, alcançando vitórias esmagadoras sobre os etíopes. Ele era estrategista militar ousado, valorizado, bronzeado pelo sol e com cicatrizes de batalha. Moisés era sábio nas questões absolutamente mundanas e líder competente e também um grande orador. Acha que Moisés é pouca coisa? Ou seja, é com base em conhecimentos trazidos por um pastor tão competente como esse, o Swindoll, que é simplesmente PhD, doutor em teologia, etc., é que a gente entende porque ele desce para ver seus irmãos. Ele era poderoso em palavras. Ele desce para, com muita calma, levantar a grande revolução dos hebreus e sair de lá com força. Ele tinha estratégia militar, ele era inteligente, ele era fantástico, ele conseguia comandar exércitos. Facilmente ele levantaria aquele povo e sairia. Mas algo deu errado. Algo deu errado. Moisés vê dois homens brigando, e Moisés mata um egípcio. A Bíblia tem detalhes que são formidáveis, irmãos. Deixa eu mostrar um detalhe para os irmãos, a partir do versículo 11. Lê comigo. Êxodo 2 e 11. Isso é fantástico. Lê comigo. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu certo egípcio espancando um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma banda para outra. O seu versículo 12 diz o quê? O que diz na sua versão? O meu diz, olhou de uma banda para outra. O seu diz o quê? De um lado para o outro. Tem versões que dizem do oriente ao ocidente. E vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, escondeu na areia.
Ariston, Moisés estava no auge da força do conhecimento. Ele olha para cá, olha para lá, vê que não tem ninguém, em 5 segundos mata o egípcio. 10 anos antes ele já tinha conquistado a Etiópia todinha para o Egito, com o faraó regente, deixando, entre aspas, seu pai ali dentro, o pai da filha de faraó. Escute, ele ainda não podia guiar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque Moisés só sabia olhar do Oriente ao Ocidente. Ele não tinha ainda aprendido a olhar para o céu. Ele não tinha aprendido. Ele confiava em sua força. Ele confiava em sua habilidade. Ele confiava em seu conhecimento. Ele confiava em sua destreza. Ele confiava no poderio, na sua oratória. Por isso que ele pensou, e ele sabia que ele era o homem certo, na hora certa, no momento certo, para Deus usar. Ele saiu daquele palácio com todas as habilidades de um grande líder, que o mundo precise, que talvez o Egito necessitava. Mas ele ainda não tinha aprendido a olhar para o céu. Antes de matar o egípcio, por que ele não olha para cima? Antes de tomar a decisão de enterrar o egípcio, por que ele não olha para cima? Por que ele não busca Deus? Por que ele não se socorre de Deus? Irmãos, Moisés precisava, sim, de 40 anos no deserto, para poder aí sim liderar o povo de Deus. Antes disso, ele só era um homem muito forte, com muito conhecimento e muita sabedoria, mas que não sabia olhar para os céus. Estranho isso, né? E o que eu acho fantástico é que do palácio para o deserto foi 1 segundo. Você já pensou no que se passou na cabeça de Moisés? Ele que nesse momento histórico desce para promover algo fantástico, agora se vê correndo, fugindo, com medo de morrer, e o pior, seus irmãos não entenderam, não compreenderam, não discerniram quem ele era e o que ele podia fazer. Eu acho lindo, irmãos, a palavra de Deus é fantástica. Versículo 15. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó. Esse homem deve ter dito poucas e boas para a filha, rapaz. Olha que porcaria você me trouxe aqui para dentro. Tu já imaginou que faraó falou para a filha? E Moisés foge, detendo-se na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. Quem é Moisés agora? O poderoso homem, palavras e obras. Eu imagino Moisés depois de fugindo, agora sujo, com sede, sentado olhando para o poço, vendo o fundo do poço,
e pensando: o que deu errado? Porque literalmente, ao ver aquele poço, ele via que tinha chegado ao fundo do quê? Do poço. Sabe aquele indivíduo que consegue perder tudo em um só momento? Deus é Deus. Deus não dá sua glória a ninguém. Deus vai usar um velhinho de 80 anos que agora diz: desculpe, eu não sei nem falar. Leva mal não, não tenho força. É um velhinho coitado que não consegue ficar com o braço 40 minutos em pé. Tem que alguém auxiliar para o braço não cair, o povo ganhar. Mas é um velhinho que depois de 40 anos, atuando na última profissão que ele pensou na vida, pastor de ovelhas, que nem era dele, era do seu sogro, depois de 40 anos, ele não dá um passo sem antes olhar para cima. É um homem que depois de 40 anos deixa de olhar para os lados e passa a olhar para cima. E direto dizer: se tu não fores, eu não dou um passo. Se tu não fores, eu não dou um passo. Aos 40 anos era um homem forte, vigoroso, enérgico, poderoso. Afinal de contas, já tinha destruído etíopes, comandava exércitos, tinha no seu corpo marcas de guerra, habilidoso na palavra, inteligentíssimo, e que disse: chegou a hora. Chegou a hora porque mamãe já está pressionando para eu dizer que tipo de Moisés eu sou. Se eu sou Tutmoses, se eu sou Amenoses, se eu sou Menefroses, se eu sou que tipo de Moisés eu sou. Mas eu vim para libertar o povo, eu vim para fazer, eu vim para tirar. E chegou o momento, e eu sei falar, eu vou agregar todo mundo. E no momento que ele desce para ver o povo e agregar, ele já tem que matar um. Aí o povo não compreende, o povo olha para a cara dele e diz: quem é que te botou como autoridade entre nós? O, entre aspas, pai da mãe dele, entra na jogada e diz: agora tu vai morrer, e ele tem que fugir. E o poderoso Moisés termina a sua linda vida nesse momento exato aqui, aos 40 anos, olhando para um poço e vendo a sua vida no fim do poço. Eu não sei, quem sabe talvez hoje alguém esteja como Moisés, com a vida no fim do poço. Escute, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o demais Ele tudo fará. É incrível como, e aí terminando a última propaganda, prometo, semana que vem não faço mais propaganda. É incrível como o pastor Swindoll, ele pensando sobre esse fato, a aula de hoje eu tirei de 8 livros, ele diz assim que é chuva? Que Deus bom, né?
Escute, irmãos, fins espirituais jamais são alcançados por meios o quê? Carnais. Deus disse a Abraão, depois de 400 anos, eu vou visitar o meu povo e eu vou tirar de lá. Eu, Deus, é que vou tirar. Fins espirituais não são alcançados por meios carnais. Hora oportuna é tão importante quanto ação oportuna. Tem gente que quer fazer a coisa certa, só que tenta fazer a coisa certa na hora errada. E por fim, irmãos, creia de todo o coração. Liderança espiritual é designada por Deus e não por homens. Sabe por quê? Porque Deus não dá sua glória a ninguém. Semana que vem nós vamos pensar nos outros 40 anos de Moisés. Os outros 40 anos no deserto. Por que ele fica no deserto? Ah, pastor, o senhor já respondeu. Porque ele no deserto tem tempo suficiente para aprender a olhar para cima, né? Nunca mais olhar só para os lados. Aprender a olhar para cima, né? Mas tem muita coisa bonita para a semana que vem. Tá bom? Até o vídeo que eu ia passar, sinto que é melhor passar o vídeo semana que vem. Tá bom? Meus irmãos, creio que a palavra de Deus, quando se junta, ela traz tanta luz, né? Tanta luz. De novo, está aqui um livro tão bom de ler. Aproveite a Black Fraud, porque na Black Fraud, o livro eles botam no preço correto. E a Verinha passou para a gente um ícone atualizadíssimo para a gente ter acesso. Tem tanta coisa linda, tanto conhecimento que agrega e abençoa a palavra de Deus. É lógico que tudo aquilo que alguém escreve, que está contra a palavra de Deus, a gente não segue. Mas quando está de acordo com a palavra de Deus, é tão bonito, né? É tão lindo, tão maravilhoso. O estudo dessa noite, parte dele eu tirei desse livro, e de outros 7 que estão lá em casa. E a gente faz assim, a gente junta, e ora, para que em no máximo 1 hora os irmãos aprendam o máximo possível. Amém? Mas é gostoso transmitir a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento tão bom e tão gostoso, em que nós pensamos na Tua palavra, entendemos a Tua palavra, compreendemos a Tua palavra. Senhor Deus, Deus eterno, como nós precisamos de Ti, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, das Tuas bênçãos. Como Tu és bom, ó Deus, como Tu és maravilhoso. Senhor, guarda este momento tão bom no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, que possamos crescer como nunca, ó Deus. E nós Te agradecemos por todas as coisas, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém.